estresse. Bom dia. Bom dia. Eu vou iniciar com uma frase para que todos nós possamos refletir. Muito conhecida. Ser ou não ser? Eis a questão. O que vocês entendem sobre essa frase? Ser ou não ser? Eis a questão. Quem pode falar? Vamos falar sobre conflitos, guerras, pandemias. Por que eu trouxe essa frase? A caminho daqui, no Uber, vinha pensando, olhando para o céu, tá tão bonito, tá azulzinho, né? Olhando para o céu, eu disse, por quê? Por que tem que ter conflitos? Por que tem que ter tantas guerras? Por que tantas doenças? E aí, quando eu olho do meu lado um jovem, espírito, é comum na minha vida, um jovem fala assim, ser ou não ser, eis a questão. Eu olhei para ele e disse, verdade, quem somos, né? O que queremos? Ser, na visão dele, é viver. E não ser, na visão dele, é morrer. Queremos viver ou queremos morrer? Se queremos viver, o mínimo era viver de uma forma positiva, para que possamos ter uma saúde mais tranquila, para que a gente tenha menos preocupações, para que a gente consiga viver em equilíbrio com os nossos. É o mínimo. Porém, vem os testes, vem as provas, os conflitos. Começa-se pelo conflito interno, do ser ou não ser, ser bom ou ser mal, praticar o bem ou praticar o mal, ou eu só estou caminhando, vivendo, deixando acontecer. E aí nessa conversa rápida, que ele foi embora, não me disse nem tchau, só deixou aqui a semente, né? Eu penso, os conflitos existem desde o interno, que eu falo, até o externo. Os conflitos existem pela gama de poder que queremos ter. Eu sou mais, eu sou melhor, eu sou mais sábio. Quando o Bruno me convidou para apresentar essa palestra, ele disse assim, seja mais técnica. Não tem como ser técnico se você não ter vivências. Eu tenho vivências, eu tenho histórias. E uma das histórias que mais me preocupa até hoje são os dos desencarnados pós-pandemias. E eu não falo de Covid-19. Eu falo de diversas outras que já aconteceram. E diversas outras que irão acontecer. Credo, Simone, que negatividade. Não, não é negatividade. É realidade. Os nossos conflitos internos, hoje, eles são alimentados por espíritos que tiveram seus conflitos internos lá atrás e que só aumentaram por não saber o que quer ser ou que não sabe ainda aonde quer chegar. E aí eu falo do pequeno, eu quero que vocês analisem comigo, do dentro de casa, as guerras de países. Se a gente olhar para dentro da nossa casa, será que a gente consegue manter um ambiente em paz, em equilíbrio? Não. Por quê? Temos divergências de pensamentos, temos divergências de sentimentos, e sempre na nossa pequena teoria, queremos que o outro seja como a gente quer que ele seja. E não é assim. Na vida, existem 3 opções. A primeira é viver, fato, graças a Deus, estamos aqui reencarnados. A segunda é progredir. E a terceira é estagnar. Ou a gente progride ou a gente estagna. Mas como assim? O tempo passa. Ele vai te arrastar, não tem como ficar estagnado. Tem. Eu também pensava que não tinha, mas tem. A partir do momento que você não quer mudar,
A partir do momento que o teu conflito interno não for resolvido, esse teu conflito, ele vai para o universo. E aí quando chega no universo, encontramos dois planetas, Netuno e Marte, aos quais vão buscar todo esse nosso conflito através do magnetismo e vai se expandir pelos outros planetas até alcançar todos aqueles que aqui também têm esses conflitos internos. Uns ainda fazem o Pai Nosso, outros não querem nem saber, outros só querem ganhar, outros só querem receber, outros só querem ter o poder. E é aí que acontecem os princípios das guerras. Gente, percebam que tudo começa dentro da nossa casa. Quem sou eu na fila do pão? Eu sou a Simone Miranda Bahia, filha de Deus, também criatura divina, que é o qual tenho poder igual a qualquer outro ser. Cada pequeno poder que existe em nós, do mínimo grão de areia que existe, ele vai para o universo. E quando ele chega nesse universo, imaginem, aqui tem mais de 10 pessoas. Imaginem 10 grãos de areinha daqui, ele sobe e vai para o universo através dos nossos pensamentos. Chega lá, o universo, ele começa a fazer a peneira. E uma das primeiras peneiras é de Marte e é de Netuno. Marte o tempo todo faz com que o ser humano entre em conflito. Netuno tenta equilibrar. Eu não estou nem falando dos outros planetas, estou falando dos principais. Pesquisem isso. Vocês vão entender mais ainda. E aí, trazendo um pouquinho mais para cá, eu vou para o signo de Peixes. Tem gente que diz assim, tem alguém de Peixes aqui? Tem gente que diz assim, não acredito nesse negócio de horóscopo. Eu não acredito nesse negócio de signo. Gente, signo não existe para enfeite, não. Ele tem fundamento. E um dos fundamentos dos signos vem através da energia que emana de nós, que é a energia que se conecta com o universo e a qual traz para o nosso planeta como estamos vivendo o resultado. Falei de um pequeno conflito, que é o interno. Passa para o universo que traz para os países de grande potência. O que é um país de grande potência? Em primeiro lugar, um país materialista. É um país que só quer ganhar. Eles vêm, essas pequenas areinhas desses conflitos internos vêm, passa pelo universo, recai por esses países e a partir dali eles começam a potencializar junto com a gama de poder que eles querem ter e começam as ideias do que atacar, do que fazer, como ganhar, como se fossem donos dos países. E não é assim. Desses conflitos surgem as guerras. Primeiro, pela guerra de poder. Segundo, pela guerra do matar. Quem ganha mais é quem mais morre. Esses desencarnados, ainda nem cheguei nas pandemias. Esses desencarnados, eles vão para uma irradiação ao qual eles não sabem nem o que está acontecendo. Mas graças a Deus existem vários trabalhadores, equipes que amparam. Mas nem todos estão aptos para ouvir esses trabalhadores. Muitos só querem uma explicação que talvez nem queira realmente explicação. Eles só querem entender o que está acontecendo. Como eles não conseguem ter uma resposta como queriam ter, eles vão em sintonia com aqueles que têm o poder na cabeça, assim como eles. Aí entra a questão do magnetismo. É muita coisa que acontece no plano astral que faz com que a gente pare para pensar e diga assim, tudo poderia ser mais fácil. Mas é mais fácil para nós que não tem tanto poder aquisitivo. Mais fácil é para nós que não tem tanto esse poder, que é o dinheiro, que é a energia mais densa do planeta, que faz com que possamos ter em mente quem vamos derrubar lá fora. Só que ainda assim, com o pouco que a gente tem, existem as pessoas que puxam o tapete do outro no trabalho, não existe? Por que acontece isso? É do pequeno ao grande.
A mesma pessoa que quer puxar o teu tapete no teu trabalho, lá na frente, quem sabe, se não houver uma mudança, ele vai ser um líder de guerra. Vai ser um líder de conflitos. Lembra que tudo começa do pequeno ao grande. Se você não muda aqui dentro, pode ter certeza que esse alimento aqui ele só vai cada vez mais fortalecer o teu ódio, a tua ira. Os desencarnados pós-guerra, eles vão fazer com que você se alimente cada vez mais disso. Eu converso aqui com vocês, aqui tem uma plateia e aqui tem outra, tem vários, tem muita gente, aí acaba muita gente falando ao mesmo tempo e eu tento aqui equilibrar os pensamentos. Aí surge uma pergunta daqui, aí vocês ficam caladinhos aí, eu não sei se eu respondo daqui, enfim. Mas compartilha a pergunta. Né? E aí, o que fazer para mudar o conflito interno que hoje é o que mais assola o nosso planeta? Primeiro, se você não acreditar no ser humano que você é, na pessoa que você se construiu hoje, você não vai conseguir progredir espiritualmente nem materialmente. O que é o material? É a profissão, é o trabalho que você desenvolve. Se você não mudar esse conflito, se você não acreditar na pessoa que você é, você não acreditar que você está aqui não é à toa, você não vai avançar. Lembra do que eu falei de estagnar? O tempo vai passar, o mundo vai girar e a gente vai estar no mesmo lugar porque a gente não consegue acreditar em si. É dolorido ouvir consulentes quando vem falar comigo e dizer assim: Simone, me ajuda a conseguir um emprego. Eu digo, mas você realmente quer um emprego? Eu preciso, eu quero cuidar da minha família, eu quero pagar as contas, eu quero ajudar no lar. Poxa, legal! E quando consegue um emprego, o que ele faz? Passa uma semana, vai com todo o ar, com toda a vontade, passou um mês, trabalhar. Aquele chefe chato, aquelas pessoas enjoadas. Eu ganho tão pouco. O que você quer na verdade? Nós temos a mania de ter algo na mão e não valorizar. E é por isso que vem os conflitos. Se eu tenho pouco, valorize esse pouco. Se tu tem um estande ali numa feira, valorize esse estande. Quem sabe lá na frente tu consegue fazer um supermercado. Mas se você não acreditar em você, o conflito vai fazer com que cada vez essas poeirinhas voltem para o universo. O universo vai aproveitar outros países por aí, vai surgir os conflitos. Da pequena poeirinha surgem as grandes bombas. E eu falo isso com experiência própria. Por que com experiência própria? Teve um momento da minha vida que eu disse assim: sou mãe de 6 filhos, filha única, viúva 2 vezes. Eu disse assim: eu não quero mais. Eu não quero mais cuidar das pessoas. Eu não quero mais cuidar de nada. Eu estou cansada. Porque as pessoas não querem entender que para a gente continuar caminhando e ter um progresso, a gente precisa melhorar aqui dentro. Esse melhorar aqui dentro, que é, gente, não tem como, muita gente falando. Pede para guardar as perguntas para o final. Esse melhorar aqui dentro, ele só vai existir a maioria que está conosco hoje são desencarnados de pandemia. Desculpa. Sejam muito bem-vindos. É uma das coisas que me fazia parar de cuidar dos outros. Era porque
porque eu não queria ser taxada de louca, sabe? Taxada de louca de estar aqui conversando com vocês e parar para poder falar com os outros aqui. E aí a pergunta que uma senhora está fazendo aqui é: o que eu melhorar aqui dentro? Se só estamos vendo violência, se quem ganha são os que têm mais e nós que somos a minoria. A minoria que ela se refere com relação à classe social. Não existe classe social que nos pare. Não existe classe social que diga que se você é melhor ou você é pior. A pandemia nada mais é do que ainda pessoas que acreditam ter o poder mais do que Deus, que fazem essas misturas de bactéria, de vírus, na busca medicamentosa de se aumentar mais as vendas, para que o laboratório seja, para que a parte da saúde seja atingida, porque atrás de tudo isso tem os poderosos que querem ganhar em cima da nossa doença. Durante essa última pandemia, eu só tomei uma vacina de Covid porque eu fui obrigada. Fui obrigada. Eu, Bruno, não foi Bruno, também foi obrigado, meus filhos. Eu tenho um médico que cuida de mim, o Dr. Celso Leão, ele disse pra mim assim: você não vai tomar vacina. Se você tomar vacina, você vai acabar com todo o meu trabalho. Agora, como é que eu, servidora pública, não vou tomar a vacina, né? Porque o meu médico espiritual disse para mim não tomar. E aí, quando foi um certo dia, eu fui obrigada mesmo, não teve jeito, não teve saída. Fui, tomei a vacina e ele disse assim para mim: toma 4 litros de água a cada 1 hora para diluir o máximo possível essas vacinas do teu corpo. 4 copos, né? 4 copos. Não, era 4 litros, eu não tomei nem 4 copos. Né? E aí eu só sei que meio a tudo isso, quando se fala em conflitos, quando se fala em guerra, quando se fala em pandemia, eu só vejo uma nuvem de tristeza muito grande. Uma das primeiras é eu ouvir e ver essas pessoas que aqui estão, que saíram desse plano devido à ganância. Devido à ganância do homem. Devido à falta de amor que não temos pelo outro. Nem Jesus conseguiu, né? Nem Jesus. Mas Deus, acreditando em nós, permite que o planeta prossiga existindo para que os próximos reencarnados venham e tentem, no mínimo, colocar as práticas de Jesus para ver se conseguimos avançar. Quando aconteceu a época da última pandemia, eu vi muitos espíritos amordaçados, uma espécie de esparadrapo, de gás, colava-se na boca para que eles não gritassem. Eu vi muito isso. Eu vi muito. Eu lembro de sair, eu estava atrás de um remédio com um amigo meu. Eu saía na BR, eu via as pessoas com aquela máscara, os encarnados com as máscaras, e eu via diversos, em vez de máscara, eram enrolados com esses gases, para não gritar. Não sei quem colocava. Eu só via muito isso. E guerra, essa guerra que acontece aí na Ucrânia, guerra que acontece, né, sei aonde, guerra que acontece em todo canto, sabe por que o Brasil? Por que o Brasil ainda nunca entrou em guerra assim, né? Não temos essa história de tantas guerras no Brasil. Por quê? Alguém sabe dizer o porquê que o Brasil ainda é um país que se possa viver tranquilamente? Alguém sabe dizer? Alguém tem ideia do porquê? O Brasil ainda é um país ao qual ainda se cuida fisicamente e espiritualmente. O
Brasil ainda é um país onde, mesmo sofrendo, estamos sorrindo. O Brasil ainda é um país que ainda, em meio a tantos conflitos, ainda estamos acreditando que vai dar certo. E eu volto para o pequeno de novo. Quer ver um exemplo? Um exemplo muito pequeno, só para a gente ter ideia do porquê nós brasileiros somos assim, não abençoados. Estou com 50 reais aqui. Estou só com 50 reais aqui. Aí vem um filho, uma filha ou alguém, diz assim: mãe, compra tal coisa, é R$ 49,90. Mas eu só tenho 50, né? Para passar o resto da semana. Nossa mãe é tão grande, seja filho ou seja não filho, até por nós mesmos, e diz assim: eu vou comprar. Deus ajuda. Amanhã, quem sabe, eu consigo. Gente, não sei se vocês já fizeram isso, eu já fiz muito. Eu vou aqui. Deus me ajuda. Deus me ajuda a conseguir mais. Porque a gente ainda acredita no amanhã. O brasileiro acredita muito no amanhã. O brasileiro acredita muito ainda no ser humano. O brasileiro acredita muito ainda no amparo, no afago, na segurança para o comum. Se eu observar a plateia toda que está aqui, tem todos caras de brasileiros. Tem algum estrangeiro aqui, eu não sei. Tem alguns, né? Tá. Mas o brasileiro, por maior que seja a guerra, ele ainda acredita que um Deus irá salvar. O que eu quero dizer com tudo isso, resumindo conflito, pandemia, guerra, que precisamos cuidar de nós, dos nossos pequenos conflitos, para que eles não possam se expandir para um grande conflito. Quer ver uma coisa? Eu estou aqui, um exemplo, com meu esposo. Eu não estou nos meus melhores dias. Ele está super feliz, está num dia legal, mas eu não estou num dia bom. Vocês acreditam que o meu mau humor pode contagiar ele? Vocês acreditam nisso? Olha só o poder da energia que temos. Então, quando eu estiver de mau humor, isso vale para todos nós. Quando eu não estiver bem comigo mesmo, vai para um local, pega um copo com água, pega a mãozinha direita, que é a mão de força, põe em cima desse copo com água e mentaliza assim: eu hidrato o meu corpo com esta água para que eu acalme a minha alma, para que eu acalme os meus pensamentos. Tome essa água e se peça perdão. A primeira pessoa que você tem que pedir perdão dos seus conflitos é para ti, porque é você que vai sofrer com a hipertensão, com o cabelo branco, com uma ruga, com um peso nos ombros. E pensar que os outros não têm nada a ver com os teus problemas. Quem tem que resolver é você. O que você pode pedir é auxílio para o outro. Gente, não tem como eu falar de uma guerra na Ucrânia se eu estou com a minha guerra interna bem aqui. Se eu não estou conseguindo resolver isso bem aqui, eu não tenho como ficar discutindo da guerra do outro país, se nem o meu próprio país eu estou conseguindo contribuir com os bons pensamentos. É muito legal quando a gente finaliza a semana de trabalho, quando chega sexta-feira, né? Tem uns até que gritam: sextou. É porque nós conseguimos vencer mais uma semana. Quando chega no nosso aniversário, parabéns pra você, o parabéns é pra ti. A primeira fatia do bolo é pra ti. É você a pessoa mais importante. É você a pessoa mais incrível. É você que se mantém de pé. Agora, se eu quiser dividir meu primeiro pedaço, tudo bem. Isso daí é para diminuir o conflito que existe em nós. Precisamos acreditar que nós, seres humanos, conseguimos ter poderes incríveis. E um dos nossos maiores poderes é mudar os nossos pensamentos. Mudar o nosso jeito de ser. É mental, para que ela entenda que ela está na frente de um cargo ao qual ela tem o poder público
de melhorar a situação de diversas pessoas. E aí, tá vendo? Se ela tivesse com aquela situação que, faz um trabalho para mim, porque o povo quer me tirar. Não, o povo não quer te tirar. Foi ele que te colocou lá. Agora ele vai querer te tirar se tu não estiver fazendo um bom trabalho. E aí eu pergunto para vocês estão fazendo um bom trabalho? Não, Simone, eu não sou prefeita, eu não quero saber. Você está fazendo um bom trabalho? Como é que tá? Como é que está o teu trabalho em casa? Como está o teu trabalho na rua? Como é que está o teu trabalho no profissional? Como é que está o teu trabalho contigo mesma? Ou contigo mesmo? Como é que está o teu trabalho? Todos nós somos líderes. Todos temos um grão de poder na mão. Um grãozinho de areia de poder. E esse grãozinho de areia ele pode crescer muito de acordo com aquilo que você alimente através do teu potencial, do teu mental. Tudo acontece, conflitos e guerras vão acontecer a partir do momento que esse mental não estiver em equilíbrio. E aí vem as pandemias, e aí vem centenas de desencarnados que precisam vir para uma palestra para querer entender, talvez, por que essas coisas acontecem. Meu pai, ele tem 75. A minha mãe está com 68 ou 70. Eles tomaram todas as vacinas possíveis que vocês possam imaginar. Surgiu vacina, eles estão lá. É vacina, estão lá. Acho que não tem mais espaço para a carteira deles, tanta vacina. Eles estão ali, os dois velhinhos. Mas, por que eles não desencarnaram na pandemia? Eles são dois idosos, assim como outros idosos. Por que a pandemia acertou um e não acertou o outro? Uma das coisas que eu descobri no astral, falando de astral, e aí, aproveitando vocês que aqui estão me ouvindo, que a pandemia, ela conseguiu, o Covid, ela conseguiu levar pessoas para o astral, porque na maioria eram pessoas que tinham conflitos internos gigantes. A pessoa hipertensa ficou com Covid, morreu porque já tinha hipertensão. Não, gente. A hipertensão é a doença que o médico diz, mas na verdade a hipertensão é o coração abalado por muitas mágoas, por muitas tristezas, por muitas raivas, por situações que não conseguiu resolver. Os nomes das doenças que existem, na verdade, são fachadas, são rótulos de situações internas. Por isso que acontecem as pandemias, e as pandemias elas vão direcionadas justamente para aqueles que estão com seus maiores conflitos internos. E aí hoje, por que a depressão, a ansiedade, por que tantos suicídios acontecem? Mesma coisa, o magnetismo. Se o meu conflito interno ele está aqui precisando ser resolvido, ele vai magnetizar e vai atrair espíritos para o teu lado, ao qual só vão te dizer, é verdade, tu não vale nada. É verdade, tu não vai conseguir. É verdade, é isso tudo que tu pensa de ti, mais ainda. Quando você vê, você está numa depressão terrível. Quando você perceber, você entrou numa ansiedade que você não sabe mais como sair. Porque tudo parte do pequeno que se eleva para o universo e vem Marte para dizer, você realmente não presta. E Netuno dizendo assim, calma, tudo pode ser resolvido. E aí os que tem os signos de peixes, que são os mais atingidos em todos os signos, são os mais conflituosos, são os mais inseguros, eles vão, realmente, não vai dar certo nos planos. Se você conhecer um signo de peixes por aí, converse com ele. Converse com essa pessoa. E diga quais são os seus maiores, pergunte quais são os seus maiores medos. Todo signo de peixe, qual é o seu maior medo? E aí vai te dizer, e vocês vão lembrar de mim, do que eu estou falando aqui. E
Porque observe. Vocês são imagem, são semelhança do quê? Deus. Deus. Vocês não acreditam no melhor por quê? Somos semelhanças, imagens, poderes como Deus tem, nós também temos. Por que não acreditar nisso? Se você acredita que não vale nada, por favor, acredite que você pode muito. Se você acredita que não vai chegar lá, por favor, começa pelo menos a acreditar que tu pode dar o primeiro passo. As coisas, elas vão acontecer naturalmente. Me perdoa se eu não conseguir ser técnica como você quis. Eu não consigo. Porque se eu não entrar na vivência natural das coisas, a gente não vai resolver. Se eu não conseguir ajudar esse pequeno grupo que está aqui, para mim de nada vai valer a minha existência. E esse pequeno grupo aqui talvez leve o que eu estou falando para um outro grupo. Aí vão se juntar 2, 3, 4, 5 grupos. Quando eu ver, tem uma cidade inteira acreditando que pode melhorar. Os poderes que temos: pensamento, sentimento, prática. 3. Pensamento. Eu hoje acordei neste lindo domingo acreditando que vou sair melhor quando eu ouvir a palestra da Simone. E vou colocar em prática hoje mesmo, quando eu sair de lá, colocando um abraço, dando um abraço em alguém ao qual eu sou orgulhosa por não querer abraçar, mas eu vou quebrar o meu orgulho, porque essa doença moral não cabe em mim. Se uma doença moral não cabe em mim, uma doença pandêmica também não vai caber. Se você pegar o pensamento, assim como todos vocês que aqui estão, que já desencarnaram, o pensamento ainda existe. Então, esse pensamento que seja de gratidão, gratidão por existir aqui, e gratidão por hoje ainda estarem aqui ouvindo, acreditando que a morte não acaba, não é o fim, não é o ponto final. Que bom que existem nós médiuns, que bom que existe um encontro de médiuns, que com certeza aqui todos são sensitivos, disso eu não tenho dúvida nenhuma, e vocês vão conseguir perceber que vocês têm o poder de transformar. Eu me transformo assim como eu consigo transformar os desencarnados que me cercam. Quando aquele pensamento ruim se aproximar, pode ser teu, sim, mas ele também deve estar sendo alimentado por algum irmão ou irmã. Então, quando você conseguir transformar esse pensamento bem aqui, e você parar e falar assim: ei, vou tirar esse pensamento de mim. Eu sou muito, eu posso muito, olha quanta coisa eu já construí. Ao mesmo tempo, quem está ao teu lado vai ouvir isso e vai dizer: é louca, não construiu nada até hoje. Construiu sim, construiu esse ser adulto que você é hoje, construiu a família que vocês têm, e provavelmente esses desencarnados precisam também ouvir isso. Eles podem muito ainda, eles podem nos ajudar a melhorar os pensamentos. Se eu conseguir melhorar um pensamento de um desencarnado ao meu lado, ao qual eu fico o tempo todo me influenciando negativamente, podem ter certeza que vocês têm um ponto positivo quando vocês trazem ele para o lado de vocês. Ontem, eu deitada na minha cama, descansando tranquilamente, meus 2 minutos de paz, me aparece um espírito desencarnado paraense e fala assim para mim: ter sangue baiano não significa ser melhor. Teu dendê. O teu dendê não significa que ser baiano é melhor. Aí eu falei assim, como o teu tucupi também não. Falei pra ele, né? Aí olha só, eu tô deitada de boa, como os espíritos vêm nos confrontar. Do nada, tava tudo bem. Simplesmente o espírito se estressou comigo. E é assim na nossa vida. É assim passo a passo. É assim nos lugares que vamos.
É assim quando a gente faz uma prova, é assim quando a gente deixa um currículo, é assim quando a gente vai em algum lugar e quer se destacar. Alguém aqui tem medo de falar em público? Tem alguém aqui que tenha medo de falar em público? Você tem? Vocês têm tudo medo de falar em público? Vocês têm medo de falar em público porque vocês não têm a segurança de quem vocês são. Se vocês não tiverem segurança naquilo que vocês estão construindo, vocês vão ter medo de falar em público. Vocês vão ter medo de falar para uma, duas pessoas. Mas quando estão com raiva, falam que é uma beleza, né? Então nem vendo se tem alguém olhando. A gente pode mudar isso. A gente pode mudar esse nosso conflito aqui para não ver guerras lá fora. Lembrem-se a partir de hoje que o nosso pensamento ele vai para o universo, que ele volta, ele precisa voltar. Então vamos elevar pensamentos bons. Vamos agradecer por quem somos. Vamos olhar no espelho e dizer: eu sou espetacular, eu sou incrível, eu sou nossa, eu sou muito 10. Erro, sou imperfeita, tenho falhas, mas estou aqui. Se Deus me deu mais uma vida, mais um dia, porque eu posso consertar. É simples. Mas aí quando eu venho e ponho na cabeça que eu posso consertar, vem outros amigos espirituais e dizem assim: tu não pode nada, tu não vai conseguir. E aí vocês vão ter o poder da transformação de também melhorar essa pessoa que está aqui te conflituando o tempo todo. Força e poder todos nós temos, só falta colocar em prática. Eu sei que aqui todos colocam de alguma forma. Mas cada vez mais alimentem isso com bons pensamentos. Eu tenho uma pergunta. Você falou em relação ao suicídio. Sim. Porque muitos jovens estão escolhendo O suicídio por ser o caminho mais rápido de se resolver as coisas, por talvez não ter uma base espiritual de alguém para te auxiliar. E por que está acontecendo tanto isso? A falta dessa base. A modernidade hoje em dia, a evolução, né, essa modernidade que estamos vivendo, ele está muito eletrônico, ele está muito no automático, ele está muito no play. Então, por ter esse controle, os jovens acreditam ter, de alguma forma o jovem, antes dele cometer o suicídio, ele dá sinais. Seja sinal de alguém que é muito fechado, seja sinal de alguém que está brigando muito, seja sinal de alguém que está chorando muito, mas sempre tem sinais. E Deus, em sua infinita misericórdia, Ele sempre coloca pessoas que podem estar auxiliando essa pessoa que quer cometer suicídio. Só que na nossa correria do dia a dia, a gente acaba nem percebendo. Quando vê, já foi. Vou te dar um exemplo de um jovem, um homem jovem. Eu trabalho numa escola, estava fazendo matrículas, era muito pai, muita mãe ali fazendo matrícula. E eu vinha tratando desse consulente, acho que uma semana, uma e meia, não lembro. E ele disse assim, que para ele era o fim, ele iria desencarnar, ele iria se suicidar. Só que era tanto pai e mãe aqui tentando eu fazendo matrícula, que eu deixei o celular um pouco e deixei de responder as mensagens que eu estava conversando com ele. Não demorou muito, eu só soube que ele tinha desencarnado pelo suicídio. Por um tempo eu me senti culpada, assim, caramba, ele estava conversando comigo, eu não dei atenção porque tinha que cuidar. E aí vem a dona Neida, minha mentora, e diz assim: você não teve culpa, foi uma escolha. Ele teve todo um amparo, que ele veio para o núcleo ainda, ficou um tempo aqui, estávamos conversando, estava indo tudo bem, mas assim como tem alguém que te diz assim, que eu falei agora, você pode, sempre tem um também para dizer que você não pode. Independente de como está a tua base espiritual, mental, você vai cair. Eu lembro de uma jovem de 12 anos, uma criança de 12 anos, de família católica, ao qual a mãe era muito católica, fazia o terço todo dia. O pai e a mãe levavam sempre para missa. Ela se suicidou, 12, porque ela tirou uma nota vermelha. E ela deixou uma cartinha dizendo que ela tinha se suicidado. Ela iria se suicidar porque ela
estava com vergonha da nota vermelha e ela seria a vergonha da família, porque no almoço de família todo mundo iria falar da nota vermelha dela. Olha só. Isso acontece. Porque às vezes é só uma brincadeirinha, pode levar a uma grande tragédia. Sabe o almoço de família? Às vezes tem jovem que ele é muito educado, que ele é muito doce. Aí vem as brincadeiras dos bonzões, né? Assim, tu é fresca? É, rapaz, para com isso. Tu é viado? Tu é gay? Até ser educado às vezes incomoda. E aí, não, tu só uma brincadeira, hein? Tu levou a sério? Tu é Nutella, tu é? Tu não é raiz, não? Eu, na minha época, eu era apelidado, hoje é bullying. Sabe essas coisas, essas comparações, essas brincadeiras, gente, leva a coisas sérias. Porque os jovens de hoje não têm uma base forte, firme, como antes. Do pai e a mãe que conversavam na hora do almoço. Hoje o pai e mãe têm que trabalhar, porque está tudo muito caro. O jovem fica muito só. O jovem fica o tempo todo aqui, no celular, no Face, no Instagram. Se você não recebe mais de 10 curtidas, já não é legal. Ele já vai se sentir feio, já vai se sentir pequeno, já vai se sentir isso, aquilo, outro. É tudo muito digital, tá tudo muito supérfluo, tá tudo muito assim, artificial. Hoje, antes de vir pra cá, eu estava assistindo um vídeo no Instagram de uma irmã de 24 anos, trazendo para um irmãozinho de 10 as brincadeiras de antigamente. Ela estava com um toque-toque, né? Sabe aquela duas bolinhas? Olha, isso aqui era a nossa brincadeira. Aí na hora que ela vai dar para ele, ela enrola um monte de pano aqui para não bater o bracinho dele, né? Aí ela começa a mostrar os desenhos de antigamente, uma cobrinha, aquelas cobrinhas que a gente... Nossa! Aí eu fiquei relembrando, né? Aquela nostalgia que dá. Hoje em dia, a gente nem olha mais nas nossas crianças. Teve um dia que eu vim de um aniversário, eu vim de lá frustrada, comentei com o Bruno. Bruno, as crianças todas sentadas no celular. A gente não vê mais aquela mãe dizendo, ei menino, desce daí. Isso é maravilhoso para elas. Então, não estamos tendo aquele trabalho. Porém, o filho também não está quase ouvindo a voz da mãe. Porque ele está o tempo todo ali, ele está ouvindo a voz do quê? Dos desenhos animados, que a gente não sabe nem qual é mais o desenho que a criança assiste. Dos jogos, que são jogos geralmente de morte, de guerra. E assim vai nascendo. As frustrações, as decepções. E aí ela vai enjoar, vai cansar. Poxa, cadê meu pai, cadê minha mãe? Ah, estão por aí, estão trabalhando, deixa pro meu celular. Mas vai ter uma hora que a mente vai ficar tão desgastada que ele não vai querer saber de nada. Ele não vai se achar importante, vai desanimar, vai desmotivar. E o que ele vai fazer? Então, fim. Numa vida que ele acha que é supérflua. E na verdade é algo mais valioso que temos. Mas quem de nós aqui para dizer você é muito valioso? Quem de nós aqui para dizer, olha, a tua vida é incrível, você é muito valioso? Dificilmente. A gente só dá parabéns porque o Facebook lembra. É realidade. Tenho muito medo, sabe? Eu vi um vídeo de uma moça, atendente de caixa do líder da BR, chorando, dizendo que a profissão do caixa, né? Operador de caixa vai um dia acabar. Porque as máquinas estão vindo. E o líder já está comprando diversas dessas. E aí eu penso, meu Deus, aonde vai parar os recursos humanos? O que eles vão fazer da vida agora? Né? Pelo menos como operador de caixa, bom dia, tudo bem? Né? Passa ali, tem aquela coisa toda, aquela energia que dissipa ali. Às vezes alguém que tu recebe um elogio, né? Tem outros que não, tá muito lenta, bora lá, melhorar, mas poxa, tu tem pessoas ali para falar. E aí depois, quando vem as máquinas? O que vamos fazer? Né? Eu não sei se ainda tem microlise, existe ainda microlise? Não tem mais, não? Algumas unidades ainda. Pois é, né? Nas microlises
Microlins, eu lembro de dar uma palestra na Microlins que ficava em frente ao Cefet, eu dava muita palestra lá, motivacional. E aí eu lembro daqueles jovens quando saíam dos cursos, né, de auxiliar administrativo. E aí de sexta-feira eram as palestras, enchia de jovens, era legal. Hoje em dia eu nem sei mais se tem Microlins. Hoje em dia eu nem sei mais se ainda tem esses cursos de operador de caixa. Porque tudo vai ser passado para a máquina. Porque o celular está tomando conta da nossa vida. A gente já acorda dando bom dia para o celular. Não é mais nem para quem está do lado, não é nem para quem mora contigo. A primeira coisa é pegar debaixo do travesseiro o celular e ver o que está acontecendo. A gente não está tendo limite, nós adultos não estamos tendo limite, imagina o jovem. A gente ainda trabalha de manhã, à tarde, ainda tem uma roupa para lavar, uma coisa para fazer, seja lá o que for. Mas e o jovem? Eu estou dando graças a Deus que o meu filho agora ele vai para o futebol e ele está tendo algo para fazer. Era uma coisa que me preocupava, assim, meu Deus, o Júnior fica muito dentro do quarto. E agora ele estuda tarde, vai para o futebol e tal, está começando a se movimentar. Mas os outros jovens, como é que eles estão? Aonde eles estão? O que estamos fazendo por esses jovens? Algo a pensar para que não aconteça essas tentativas de suicídio ou até mesmo com suicídio. O amor, desculpa, mas esfriou muito. Bastante. O amor não está mais morno, não. Está frio. Muito frio. Hoje em dia, gente, eu fico assim, pensando, eu ouvi semana passada eu ouvi uma pessoa dizer assim, nesse dia dos namorados ninguém está solteiro. E como assim todo mundo vai estar alguém com alguém? Sabe? Porque agora tem inteligência artificial que faz um vídeo teu abraçando alguém ou beijando alguém. Olha só. A inteligência artificial, que nada mais é do que ideias nossas que eles captam com aquele oi, né? Você está aí. Aquele telefoninho ali que liga pra ti, você não fala nada, ou a pessoa diz alô, 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 alô. Estão captando a tua voz. Estão captando coisas de vocês. E a inteligência artificial nada mais é do que nós mesmos ali sendo pronados. De que forma a gente pode minimizar essa destruição para que não nos afete? Responsabilidade. A responsabilidade, ela está na nossa consciência. Um exemplo. Se eu te der um copo de água com água num copo sujo e um copo com água num copo limpo, perceptível assim, dá para ver que esse está sujo, qual que você vai tomar? Você tem consciência que o limpo é o melhor para você. Porque você não tem consciência e se você sujar um chão, aquele material vai demorar para ser destruído também. Vou te falar de mais um vídeo que eu assisti. Eu não vivo no tempo da internet não, mas o tempo que eu vivo, estou lá vendo. Eu vi uma gincana que fizeram na escola as crianças, eles deixaram uma embalagem de biscoito no chão e eles iriam premiar a criança que fosse retirar aquele lixo do chão. Eles colocaram uma câmera escondida e as crianças passando, eles lá. As crianças passavam, chutavam, lá. Aí o lixinho caiu para uma valetinha assim. Mas estava lá. Passar, e veio uma jovem. Ela olha aquilo, ela atravessa aqui, ela vai lá, junta, pega, coloca no lixo. Aí fizeram de novo. 3 crianças, diversas crianças que passaram. Nessas pequenas brincadeirinhas, já seria uma grande ajuda. E aí vem para nós de novo a responsabilidade. Eu trago para o espiritual. Os meus filhos da casa, quando me perguntam assim, mãe, eu sou filha de Iemanjá, o que eu posso fazer por Iemanjá? Qual é a barquinha? Qual é o perfume que eu lanço no mar para ela? Eu digo, não precisa disso não, meu bem. Você for na praia com a sua família, leva um saco de lixo para você colocar seu lixo lá dentro, que Iemanjá vai aplaudir você. Eu sou filho de Xangô, Senhor da Justiça, Orixá da Justiça.
qual é, né? Qual a oferenda que eu faço para Xangô seja justo? Ai, eu sou filha de Oxum, quero estar carregada de ouro no meu pescoço. Não, meu bem, pega pelo menos o ouro, vai lá, penhora, vende, transforma isso em cesta básica. Os meus búzios estão bem ali. Tem gente que me liga e diz assim: eu queria que você jogasse búzios. Qual o fundamento? Pra que é? Eu quero saber quem é meu pai e minha mãe de cabeça. Tá, mas você sabe pelo menos quem você é? Porque eu sei que eu sou Simone Miranda, tenho a responsabilidade de cuidar do meu planeta, dos meus 6 filhos sanguíneos, dos meus 20 de santo e tal, de que nem santo são. E a gente vai trabalhando. Mas e você, sabe? Aí eu venho, eu jogo, olha, tu é filha disso, desse, pá. Qual é o dia? Tem uma filha que fala isso. Mãe, qual é o dia de Yansan? Todo dia, meu bem. Todo dia. Quando você cuida da natureza, Yansan te aplaude. Mas tem um dia específico. Um dia específico que o homem colocou, né? Porque Deus não dá um dia específico pra gente tomar banho, pra gente se alimentar. Todo dia a gente usa. Por que também não usar o nosso plano astral? E aí a natureza agradece. Para isso que existem as religiões, o catolicismo, para você naquela hora que se ajoelha lá, para depois que recebe a hóstia consagrada, você ir ali pedir perdão. O candomblé, para que você entenda que ser filho de um orixá é ter responsabilidade a mais com tal coisa. A Umbanda, para entender que a encantaria está nos igarapés e eu preciso cuidar dos igarapés e não levar um monte de pacote de cerveja para lá ficar. É tão simples, bastante difícil de pôr em prática, né? Eu preciso de um centro espírita, porque eu preciso equilibrar o meu corpo astral. Beleza, vai para o centro espírita, assiste a palestra, vai para a mesa mediúnica, vai para a evangelização, aí saiu o motorista porque parou um pouquinho longe, xinga o motorista. Às vezes o que precisamos é um segurar na mão do outro, é ver um outro jogar um lixo, por mais que não queira falar, mas achou errado, vai lá, junta o lixo então. Tá achando errado? Vai lá, junta. Pega o lixo, põe no fim do saco. Cuida da natureza, fala para os teus, aproveita os almoços, os aniversários, conversem. Agora a única conversa nos aniversários é o Bolsonaro, é o Lula, é isso, é aquilo outro, e se pergunta, e se fosse você no poder? Você ia ser melhor que o Bolsonaro ou que o Lula? Talvez pior. A gente tem um poder da fala muito grande, só não sabe usar para si. Para criticar e xingar, meu Deus do céu. O que controla nós é o conhecimento. Quanto mais eu conheço, mais eu quero saber o que esse conhecimento me traz. Não é um impulso. O que controla cada um de nós é o conhecimento. E aí eu vou para o lado espiritual. Conhecereis a verdade e ela vos libertará. No espiritual, o conhecimento nos liberta. Mas no material, se eu não soubesse que essa máquina estava 5, eu iria comprar o meu óculos por 10, porque a minha visão iria agradecer, eu ia enxergar vocês mais bonitos ainda. Quem controla cada um de nós é o conhecimento. Quanto mais conhecimento eu tenho, mais isso vai me controlar. Talvez para o bem ou talvez para o mal. Que foi o caso, eu prefiro escolher a máquina que está 5 e o meu óculos eu compro depois. Assim são as grandes marketings que existem por aí. Se eu tenho conhecimento que está tendo uma promoção bem ali de lençóis, eu vou comprar uns 20 lençóis. Mas talvez eu pense que eu vou comprar uns 20 lençóis para minha casa. Mas eu também posso pensar, eu vou comprar 20 lençóis, vou comprar 10 para mim e 10 eu vou distribuir para os moradores em situação de rua.
que vai me controlar é aquilo que eu conheço. Se eu conheço que fazer a caridade me ajuda também e que salva, eu vou dividir 10 lençóis para eles e 10 para mim. Quando perguntarem o que controla vocês, é aquilo que eu conheço. É a minha sabedoria. É o meu ser. E eu deixo como lição de casa, pesquisem. Qual é o teu signo? Ares. Pesquisa o que Marte e Netuno faz no teu signo. Pesquisem sobre Marte e Netuno no signo de vocês. Leiam sobre Marte, leiam sobre Netuno e comecem a fazer reflexão do que vocês são, das fases que vocês conseguem estar mais conflituosos consigo mesmo, como que vocês saem dos conflitos. Eu, a primeiro momento, digam, cuidem desse controle aqui, cuidem desse equilíbrio, cuidem da pessoa que vocês são. Vocês podem ir muito além de onde vocês já chegaram. Acreditem em vocês. Eu acredito em mim. E vou torcer para que vocês um dia possam aplaudir a pessoa que vocês são.